Romanos 14, de 2 a 8, fala o seguinte: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nessa carta de Paulo para os romanos, o contexto é que Paulo estava dando diversas direções para a igreja, diversos conselhos para essa igreja que estava lá em Roma. E nesse caso específico aqui, Paulo está falando sobre como a gente tem que interpretar, como a igreja de Roma deveria interpretar, quais eram as diferenças de opiniões dentro da igreja, dentro da comunidade da fé ali. E um ponto muito interessante disso é que ele fala sobre algumas coisas que são válidas até hoje pra gente. Que até hoje nas nossas igrejas, e quando eu digo as nossas igrejas, estou falando da igreja como um todo, existem essas diferenças até hoje. E é provável que lá também existiam essas diferenças, senão Paulo não estaria falando sobre esse assunto. Então eu conecto esse texto aqui com algumas coisas que a gente vive dentro de casa todos os dias. Eu vou falar, por exemplo, na minha casa. Eu tenho 2 filhos e eles comumente discutem sobre quem tem que tomar banho primeiro. E daí eles ficam conversando e discutindo e debatendo sobre quem vai tomar banho primeiro, se perdendo em detalhes e esquecendo do principal, que me parece que é o que Paulo fala aqui no verso 8 e no verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, quando os meus filhos estão discutindo quem vai tomar banho primeiro, eles estão se perdendo no detalhe e perdendo o foco daquilo que é principal. E quantas vezes não somos nós, não sou eu, não é você, que fazemos a mesma coisa? Se perde num detalhe esquecendo do que é o principal. O detalhe para a igreja de Roma era se a pessoa comia carne, ou se ela comia só legumes, ou se ela considerava um dia como mais santo do que o outro, e se o outro considerava todos os dias iguais. Enquanto esses são os detalhes, Paulo está falando assim: o que importa é que se nós vivemos, vivamos para o Senhor, e se morremos, morramos para o Senhor. E não julga se um considera um dia santo e o outro considera que o dia não é santo. Não julga se um vai de saia para a igreja e na outra igreja pode usar calça. Isso aconteceu com a gente recentemente, né? A gente foi fazer um evangelismo num hospital, a gente foi orar pelos enfermos e na nossa igreja, no nosso entendimento, não tem problema, por exemplo, mulher usar calça. E não estou julgando a igreja onde a mulher usa calça, usa saia, não tem problema nenhum. E nesse evangelismo que a gente foi fazer foi muito interessante porque quando a gente chegou lá, já tinham algumas senhoras evangelizando lá, distribuindo panfletos. Elas estavam de saia, estavam bem arrumadas como de algumas igrejas mais tradicionais. E foi muito interessante o que aconteceu porque nós que somos de uma igreja que não é tão tradicional e essas mulheres são de uma igreja mais tradicional, nós nos juntamos ali para fazer aquele evangelismo. Elas ficaram onde elas estavam, nós ficamos onde nós estávamos, mas num determinado momento a minha esposa parou para conversar com uma dessas mulheres e trocar ideias, trocar experiências, e a gente conseguiu ali em conjunto fazer o evangelismo, todo mundo teve o seu espaço. E naquele momento não estava importando
se um se veste de um jeito e outro se veste de outro. Não estava importando se elas estavam distribuindo panfleto e a outra galera estava orando pelos enfermos. Não estavam importando as pequenas diferenças. O que estava importando era que se vivemos, vivamos para o Senhor. O que estava importando naquele momento era que nós estávamos lá para cuidar daquelas pessoas que estavam numa situação de necessidade. Mas quantas e quantas vezes a gente não se perde no detalhe? E eu não estou falando que a gente faz toda vez certo, não. Muitas vezes eu me perco no detalhe, eu tenho certeza que muitas vezes você se perde no detalhe. Se perde no detalhe da discussão, se um acha que o Apocalipse vai ser de um jeito e o outro acha que vai ser de outro, se o louvor da igreja tem que ser de um jeito ou de outro. Enquanto que o principal, que é viver para o Senhor, levar a mensagem de Cristo para as pessoas, se perde. A gente não pode se perder nos detalhes. O que Paulo estava falando para aquela igreja vale para a gente até hoje. A gente não pode se perder em questões menores da fé, em coisas que uma igreja faz de um jeito e outra faz de outro. Se a sua igreja faz de um jeito e a do outro faz de outro, foca naquilo que é principal. Levem a palavra de Deus. Glorifiquem a Deus, amem a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Cumpram o ministério da reconciliação que Jesus nos entregou. E foque naquilo que é principal. Porque assim como provavelmente a igreja de Roma estava se perdendo em detalhes, nós podemos estar fazendo isso hoje. E quando a gente se perde no detalhe, deixa de evangelizar, deixa de amar as pessoas, deixa de cuidar do nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e começa a julgar. E é justamente isso que Paulo está falando para a gente não fazer. Então, se você guarda o sábado, se você não guarda o sábado, se você veste saia, se você não veste saia, isso não deveria importar tanto. O que deveria importar, e o que eu espero que importe para mim, o que eu espero que importe para você, é amar as pessoas. Amar verdadeiramente aquele que está perdido, aquele que está chegando na igreja, aquele que já está na igreja há muito tempo. E amar a Deus acima de todas as coisas. Reflita nessa passagem, leia de novo esse texto. Deus abençoe a sua vida. Paz. Bom, e como toda semana a gente está fazendo, essa semana a gente também tem concurso cultural. Mas antes de eu falar do concurso cultural dessa semana, eu quero deixar um recado para vocês. Alguns livros a gente ainda tem que enviar, e sim, pode ser que você tenha ganhado o livro já há algum tempo, a gente ainda não enviou. As coisas estão bem corridas aqui em casa, as coisas estão bem corridas para a equipe do JC na Veia, então algumas entregas de livro estão atrasadas. Não se preocupe, se você foi o ganhador de um livro, você vai receber o livro na sua casa. E o livro dessa semana é um livro muito especial para mim, é um livro de um grande amigo, é o livro Lei, Amor e Graça, do pastor Rogério Lucatelli. É um livro muito especial, é um livro muito profundo, tratando da lei, da graça e do amor de Deus, que certamente vai abençoar a sua vida. Então, se você quer participar desse concurso cultural, concorrer a esse livro, você já sabe o que você tem que fazer. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, preenche o formulário e o que você vai responder lá no formulário é, para você, qual é a relação entre a lei, o amor e a graça. A melhor resposta leva esse livro para casa. Eu não sei se você sabe, mas toda quinta-feira no blog do JC na Veia a gente tem colocado uma ministração, um esboço de ministração de célula para você usar na sua célula se você é líder. Então, se você quiser inspiração para uma ministração, toda quinta-feira a gente tem colocado lá um esboço já com perguntas, já com texto, já com uma reflexão para você meditar nela, já tudo preparadinho para te ajudar na sua ministração de célula. Não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Valeu, galera!